Vocês acreditam que eu assisti Slasher invertido? Eu assisti a segunda temporada primeiro, achando que fosse a primeira temporada, e assisti a primeira depois. Mas tudo bem, porque eu desfiz esse mal entendido antes de começar a gravar o vídeo. E de qualquer forma eu vou falar das duas temporadas aqui. E também não tem problema, porque não são histórias contínuas. A história da primeira é uma, a história da segunda é outra, graças a Deus. Como o nome já diz, a série tem todo aquele estilo dos famosos filmes slasher, que é aquele subgênero do terror em que temos assassinos sanguinários mascarados matando muitas pessoas que geralmente são muito burras. Filmes como Sexta-feira 13, Pânico ou Halloween são exemplos de filmes slasher, caso você não saiba. Então sim, obviamente temos assassinos mascarados na primeira e na segunda temporada. A primeira temporada começa no Halloween de 1988, se não me engano, com um casal se arrumando pra sair pra uma festa. Na verdade, acho que só quem vai é o marido. A esposa dele tá grávida e ele tá em casa se aprontando pra festa com uma fantasia, esperando um amigo dele que vai pra festa junto com ele chegar. Toca a campainha e quem chega? Ele acha que é o amigo dele, mas não é o amigo dele, é um cara com uma fantasia de carrasco. Ele manda o cara entrar achando que é o amigo dele, só que aí chega o amigo dele depois. Aquele não é o amigo dele, aquele é um assassino. Ele, mata a esposa dele que tava grávida e faz, assim, digamos, uma cesárea nela, só que enquanto ela tá viva, acordada e sem anestesia nenhuma, ele simplesmente tira ele mesmo o bebê da barriga dela. Obviamente os dois morrem e anos se passam e atualmente, né, basicamente. Atualmente, a criancinha que já está muito grande, agora com 30 anos, se não me engano, retorna para a cidade natal dela para morar naquela casa em que os pais dela foram assassinados. Só Deus sabe por que você vai querer morar na casa em que seus pais foram assassinados. Mas enfim, as coisas começam a ficar muito loucas quando ela chega na cidade, porque aparece um assassino que dá a entender que é aquele cara, mas não é aquele cara, porque ele também tá vestido de carrasco. Mas não é aquele cara, porque aquele cara que matou os pais dela está preso. E aí, quem é o carrasco dessa vez? Então, pessoas começam a morrer na cidade e elas morrem de acordo com um pecado capital que elas já cometeram. Sim, o assassino sabe o segredo de todo mundo na cidade. Todo mundo morre de acordo com o seu pecado capital. E essa é a história da primeira temporada. Sinceramente, não curti tanto assim. A história é diferente, é interessante, mas de todos os personagens, e são vários, eu só me interessei, só me preocupei com a morte de um que nem era tão importante assim pra história. Então não, eu não tive empatia nem com a protagonista, a Sarah. Não sei se eu falei o nome dela é Sarah. Eu não sei se foi culpa da atriz ou se é a personagem mesmo, mas eu achei a Sarah tão sem expressão, gente. Tão sem graça. Ela não é uma protagonista que te deixa interessado nela, que te deixa emocionado com ela. Você não fica. Mas esse lance do sem expressão, eu realmente achei ela muito sem expressão. Sorry. A resolução da história te surpreende, sim. É legal, mas poderia ser muito melhor. Obviamente tem muitas mortes na temporada e as mortes são bem interessantes, criativas, eu diria assim, porque elas são baseadas nos pecados capitais que aquelas pessoas cometeram. Então o carrasco, ele faz a pessoa morrer bem de acordo com o que a Bíblia diz que a pessoa que comete aquele pecado tem que sofrer, algo assim. Vocês que entendem da Bíblia, me falem. Mas apesar de criativas, eu não achei as mortes tão sangrentas assim. A gente sabe que slasher costuma ser uma morte mais sangrentinha, né? Elas são legais, são criativas, mas não são... Como é que eu vou falar? Não jorra sangue, sabe? Eu gosto mesmo é de sangue jorrando, cabeças voando, isso que é maneiro. Passando agora pra segunda temporada, que eu achava que era a primeira. Nessa a gente tem um grupo de jovens que, quando eram monitores de um acampamento para adolescentes, cometeram um crime, ocultaram esse crime em grupo, né? Todo mundo ocultou. Ninguém foi punido pelo crime e ninguém além do grupo nunca descobriu sobre isso. Então eles viveram as suas vidas normalmente, depois que deixaram de ser monitores, viveram normalmente como se nada tivesse acontecido. Anos depois, eles são obrigados a se reunir novamente porque eles têm à sua frente a ameaça de que aquele crime seja descoberto. Então eles precisam se reunir para ir até lá, né, aonde tem as provas, as evidências, que é o acampamento em que eles eram monitores. Eles precisam ir para lá para poder acabar com as provas. Só que lá não é mais um acampamento. Lá é uma casa, como é que eu vou chamar? É uma casa onde moram pessoas
pessoas, é uma comunidade, entendeu? Assim dizendo. Não tem internet, não tem absolutamente nada. As pessoas que moram lá só estão lá para estar em contato com a natureza e viver em paz. E eles vão pra lá, pra aquela casa, no meio do inverno, para poder se livrar das evidências do crime que eles ocultaram. Só que quando eles chegam lá, o negócio começa a ficar doido, porque uma tempestade de neve não permite que eles saiam de lá, e a cabana onde era o acampamento, ela é muito distante da civilização. Então você só consegue ir pra lá nevando com aquelas motos de neve, gente, não sei o nome. Só consegue ir assim, eles não conseguem ir embora e as pessoas começam a morrer. Gente, infinitamente superior à primeira temporada, sinceramente. Aqui sim a gente tem mortes sangrentas de verdade e são muito bem feitas, os efeitos são ótimos. Tem uma morte com a serra elétrica, gente, que é tão legal. Eu gostei tanto dessa morte da serra elétrica que eu pausei, chamei meu pai, trouxe ele pro meu quarto e falei: assista! Eu botei ele pra ver, ele só faltou me matar, porque ele odeia essas coisas, mas eu precisava mostrar pra alguém. Eu precisava. Não só essa morte da serra elétrica é legal, mas essa foi a minha favorita da temporada. Enfim, as mortes são muito mais sangrentas, muito mais no estilo slasher nessa segunda temporada. Eu gostei muito mais das mortes. Sim, nem comparação. Não somente o nível das mortes, mas o nível da história também. Eu achei a história da segunda temporada muito mais interessante. Eu não sei se vocês aí, só eu contando as histórias, conseguiram perceber isso, mas eu que assisti as duas, achei muito mais legal a história da segunda do que da primeira. Principalmente pelo fato dela ir e voltar no tempo, mostrando passado e presente, de uma forma muito mais legal do que a primeira. Na primeira também tem isso, mas na segunda é muito mais legal, é muito mais bem feito. As transições entre o tempo, elas entram em um tempo muito mais perfeitinho do que na primeira. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quis dizer, mas essas transições de tempo na segunda temporada, elas te deixam muito mais atiçado, muito mais curioso do que as da primeira. A resolução, então, muito mais interessante do que a da primeira temporada, gente. É impossível você decifrar quem é o assassino e por que ele tá fazendo o que tá fazendo. É uma parada assim, fora da caixinha. Não tem como você saber. E mesmo quando você descobre, você ainda pensa, cara, como eu não enxerguei isso antes? E olha que nem terminou da forma como eu gostaria que tivesse terminado, hein? Mas ainda assim o final foi muito legal. Os personagens na segunda temporada, eles são muito mais desenvolvidos do que na da primeira. A gente não conhece tanto assim a vida deles na primeira temporada. Na segunda mostra muito mais da personalidade de cada um e da vida de cada um. Então a gente acaba por se importar muito mais com os da segunda. Na segunda você fica assim, ah não, cara, e se você aí morrer, como é que vai ficar? Você vai ficar assim, porque eu fiquei. Então você vai ficar também. Mas morre muita gente. Mas não se apega a nenhum personagem não, hein? Nem na primeira, nem na segunda temporada. Com tudo que eu falei, não restam dúvidas. A segunda temporada é infinitamente melhor do que a primeira. É nítido que ela foi muito mais pensada e muito mais cuidada. Então, por mais que a primeira não tenha sido exatamente ruim, eu só recomendo a segunda, que eu realmente achei boa. E como eu já disse, não tem problema nenhum você assistir só a segunda, porque elas não são histórias ligadas. Então, fica tranquilo que você não vai perder nada se ver só a segunda. Mas se quiser assistir a primeira, você se interessou pela história, achou legal, interessante. Ah, e se você assistir a segunda e a primeira também, não se confunde não, porque eles aproveitaram os atores, sabe? Tem os mesmos atores que estão na primeira, alguns deles também estão na segunda. Isso pode confundir um pouquinho a sua cabeça, mas as histórias não estão ligadas, tá? Eles só aproveitaram os atores mesmo. Slasher foi uma recomendação de vocês. Eu adoro quando vocês me recomendam os filmes e séries pra eu fazer review aqui no canal. Então continuem fazendo isso, por favor. Aceito todas as sugestões que vocês me mandam. Vou atrás dos filmes. Vocês podem me mandar por direct lá no Instagram, em comentário de foto, em comentário aqui no YouTube, que eu tô sempre olhando tudo e sempre respondo, beleza? Lá pelo Instagram costuma ser mais rápida a minha resposta. Então fala comigo por lá, é @KateGinger, ou no Twitter também é @KateGinger. Não esquece de clicar em gostei nesse vídeo, tá? Você que esquece todo o vídeo, clica aqui agora. Beijinhos e até a próxima.